versículo 22 e 23, que fala: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre esse texto, em como a cruz divide a humanidade. Você lembra que na crucificação tinha um homem que falou: você não é o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo. E o outro falou assim: olha, se lembra de mim quando entrares no teu reino. Existe uma revelação da cruz. E nós que estamos aqui hoje somos esses que tivemos uma revelação da cruz. A loucura que é para uns da cruz, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz é substitutiva. O que nós celebramos aqui foi Cristo tomando o meu lugar na cruz. Porque eu não poderia me salvar. Da cruz eu não poderia me salvar. Da cruz eu estaria pagando por todos os pecados que eu cometi. Mas quando Jesus, santo, perfeito, inocente, injustamente é colocado naquela cruz, e ele se faz maldito em nosso lugar, ele que era o bendito, santo, perfeito, ele toma sobre si as nossas dores, ele toma sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, quando nós pensamos na cruz de Cristo, nós pensamos em salvação, nós pensamos em perdão, nós pensamos em justificação, nós pensamos em libertação. Nós sabemos que nós temos acesso à eternidade com Cristo, porque nós agora somos lavados no sangue do Cordeiro, e não há mais nenhuma condenação porque estão em Cristo Jesus. Essa é a cruz de Jesus. Esse é o movimento que nós precisamos ter ao olhar o cálice e olhar o pão. Foi em meu lugar. A memória não é só do sofrimento de Jesus como se fosse algo distante. É porque foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa daquelas pisaduras é que hoje nós somos sarados. Se não fosse por mim e por você, Jesus não teria morrido na cruz. Mas ele fez por amor. Então, quando nós tomamos o pão, que significa o corpo partido de Jesus, mastigado de Jesus, açoitado de Jesus, exposto nu publicamente numa cruz, Jesus, o Filho de Deus, o sangue que foi derramado até a última gota, porque saía água, vertia água. Quando nós entendemos isso, nós podemos então discernir o corpo de Jesus. Esse é o discernimento. Quando nós nos examinamos, nós não nos tornamos aptos porque nós nos examinamos, como diz em 1 Coríntios 11. Examinem-se então vocês comam e vocês bebam. É para nós nos examinarmos e lembrarmos o tamanho da salvação com que nós fomos alcançados, o quanto custou. E essa tem sido a mensagem. A mensagem é sobre o custo, o quanto custou para Jesus. O quanto Jesus sofreu na cruz. Ele não sofreu só no seu corpo, ele sofreu vergonha, ele sofreu injustiça, ele sofreu a ilegalidade de um tribunal feito no meio da madrugada. E ele sofreu tudo isso por amor. Isso nos leva imediatamente a calcular o quanto estamos dispostos a viver por Jesus. O que estamos dispostos com intensidade a dedicar as nossas vidas por esse Cristo, Cristo de Deus. Ele se entregou por nós, irmãos. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Pode ser que por alguém bom, alguém se anime de morrer, mas por pecadores não. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha essa consciência ao você pegar o pão, a você pegar o cálice, que antes de nós compartilharmos com os nossos irmãos, você tenha um minuto com o Senhor de gratidão, de adoração, de exame, de conserto, de arrependimento, de confissão. Confesse seus pecados, peça perdão ao Senhor, peça uma renovação vinda do Espírito Santo, para que com essa consciência da cruz nós possamos viver, porque sem essa consciência não há vida em nós.
A nossa vida começou quando Cristo trouxe na cruz a vida para nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a cruz de Cristo nos trouxe nova vida, nova perspectiva, nova esperança. Por isso é uma celebração a ceia do Senhor. Por isso que é algo que nós não abrimos mão de jeito nenhum, porque nós lembramos desse dia. Nós lembramos do sofrimento de Jesus e podemos dizer a Jesus: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu quero chamar o Ivo, a Edna aqui, o Wagner. Vem para o bem cá. O Normário está bem do joelho? Pode servir? Eu vou pedir para o Ivo orar por nós.